Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de sábado, dia 7 de setembro. Que o Senhor derrame da sua bênção e da sua graça sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Eu espero que você esteja bem, é uma alegria estar aqui com você. Quero te convidar a abrir a Bíblia lá na Epístola de Paulo a Gálatas, capítulo 3, verso de número 15. Enquanto nós achamos, enquanto você acha a passagem, aí nós vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Colocamos as nossas vidas no teu altar e te pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Dá-nos o entendimento da tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos. E concede-nos do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero lembrar você que amanhã, às 19 horas, nós temos o culto de ação de graças, o culto de celebração ao Senhor. Você é o nosso convidado. Tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra poderosa para o teu coração. Amém? Também lembrando, amados, que hoje é 7 de setembro, um dia para nós orarmos pelo Brasil, amém? Para nós levantarmos um clamor pelo Brasil. Não esqueça de orar pelo Brasil nesse dia, em nome de Jesus, pedindo a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, para que o Senhor traga um mover de arrependimento, de transformação, ventos de transformação para o nosso país, em nome de Jesus, amém? Vamos ler aqui então Gálatas capítulo 3, verso de número 15, a epígrafe do texto diz assim: a lei não pode invalidar a promessa. E nós vamos entender agora o que Paulo quer dizer com isso. Ele então começa no versículo 15 dizendo: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, a ratificada é, vamos trazer para nós hoje, né? Assinada, assinamos ali uma aliança, fizemos uma aliança, amém? Fizemos um contrato. Uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Amados, o que Paulo está dizendo aqui? Que ainda que seja uma aliança humana, uma aliança ela não pode ser quebrada. Uma aliança humana, ela é irrevogável, ela é imutável. Amém? Então, o que ele quer dizer aqui? Muito mais uma aliança estabelecida por Deus e com Deus. Amém? Ela também é irrevogável, ela é imutável, essa aliança. Então, Paulo continua no versículo 16, dizendo assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Preste atenção, no singular. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, quando Deus faz a promessa a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 2, tem o chamado Gênesis capítulo 15, a confirmação da aliança, ele diz então ao descendente, esse descendente então não são todos os filhos de Abraão, são a pessoa de Jesus Cristo, desculpe, amém? É o descendente de Abraão, e esse descendente no singular é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo em carne para morrer por mim e por você na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para que nós fôssemos salvos, tenhamos vida eterna em nome de Jesus. Assim como nós falamos um pouco, né, e foi, eu acho que é uma palavra forte na quinta-feira, no culto de quinta-feira, às 19 horas. Então, este descendente é Jesus Cristo, e o próprio Paulo aqui assim o afirma. Versículo 17: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer as promessas. Amados, ele está dizendo aqui que a lei que veio 430 anos após Deus ter dado esta promessa, feito essa aliança e dado as promessas a Abraão e depois confirmadas com Isaac, com Jacó, essa lei, 430 anos depois, ela não anula as promessas. Ela não cancela as promessas. É isso que o texto está dizendo aqui. As promessas continuam de pé. Esta promessa do descendente, da vinda de Jesus Cristo, ela continua de pé, mesmo após Deus ter, ali no Monte Sinai, ter dado a Moisés as tábuas da lei. Amém? Versículo de número 18.
Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Deus. Paulo aqui está fazendo uma afirmação que eu preciso que você preste atenção. A lei, assim como a graça, são modos, são princípios de salvação. Existe o modo pela lei e o modo pela graça. Porém, nós não podemos esquecer que ninguém alcança a salvação pelas obras da lei, somente pelas fé nós alcançamos a salvação. Então, ainda que sejam dois princípios, um deles é impossível para o homem, com a sua natureza corrompida, alcançar a salvação. Por isso que ele fala que a herança provém, se a herança provém de lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, amados, a herança, ela foi concedida a Abraão pela fé. Ela não foi concedida a Abraão por causa de uma lei, mas por causa de uma promessa. Então, a herança, ela não foi conquistada por Abraão por meio da lei, mas por meio da fé, porque ele andou na promessa, ele andou com fé, ele creu naquilo que Deus falou e ele andou de acordo com aquilo que Deus falou para ele com fé. Amém? Versículo de número 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Então ele começa com uma pergunta. Bom, se é assim, se são dois princípios, mas um princípio não leva ao resultado esperado, amém? Qual a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Por isso que foi adicionada a lei. Até que viesse o descendente. Quem? Jesus Cristo, a quem se fez a promessa e foi promulgada pelo meio de anjos, pela mão de um mediador. Amados, então a promessa, ela é superior à lei, é isso que Paulo está dizendo aqui. A lei, ela não é superior à promessa. E qual que é o propósito disso? Qual que é o propósito da lei, então? Se a lei não é superior à promessa, por que veio a lei? Então ele fala aqui para que nós vemos aqui, foi adicionada por causa das transgressões, do pecado. Então a lei, ela revela o pecado. E como ela revela o pecado, ela revela também para nós a nossa incapacidade de alcançar a salvação por meio das obras da lei, por meio de seguir a lei. Como eu já tenho dito aqui tantas vezes, aquele que quebra um mandamento, quebra toda a lei. Então, com isso, o homem passa a entender a necessidade que ele tem, ou a sua necessidade de ter um Salvador, porque ele, por ele mesmo, nós, por nós mesmos, não conseguimos alcançar a salvação. Então, nós precisamos de um Salvador. Então, esse foi o propósito da lei. No versículo 20, ele continua: ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Então toda lei, toda aliança, ela carece, quando é uma aliança entre duas partes, ela carece de um mediador. E aqui diz que Deus é esse mediador. Versículo ainda: de modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que, desculpe, eu errei aqui. 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Versículo 21. De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Amados, a lei e as promessas, ainda que a lei não leve aquele objetivo que é a salvação, a lei e as promessas, elas operam em harmonia. Elas operam juntas. Para que, amados, porque a lei ela revela o pecado, como nós vimos no versículo anterior. A lei ela revela que nós não podemos alcançar a salvação pelos nossos méritos, pela obediência da lei. E com isso, como a lei não revela o pecado, com isso eu tenho a necessidade da salvação que é oferecida por meio da promessa. Então, a lei e a promessa trabalham em harmonia. Uma revela o pecado, a lei revela o pecado, e a promessa é o caminho para que eu e você possamos alcançar a salvação, depois que nós entendemos que pela lei nós não vamos ser salvos. Amém? Versículo de número 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Sabe, amados, encerrar, ele traz a ideia de uma rede que cerca os peixes, um cardume que está cercado ali pela rede. Ou seja, está fechado por todos os lados.
Aonde então, o que ele quer dizer com isso, pastor? Que todos nós somos pecadores, que nós não conseguimos alcançar a salvação pelas obras da lei, pela lei, mas nós alcançamos a salvação pela promessa, e essa promessa é Jesus Cristo, e por meio de Jesus Cristo eu e você somos salvos, por meio de Jesus Cristo eu e você alcançamos a vida eterna, amém? Somos reconciliados com Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos ler até aqui? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória. Abençoa as famílias aqui representadas, abençoa as casas, Pai, com paz, com harmonia, com reconciliação, com alegria, com amor, Pai. Derrama do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um. Unge, Senhor, a todos com paz, com amor, com alegria, com esperança, com fé, em nome de Jesus. Nós pedimos a Deus a tua proteção, nós pedimos a Deus a tua provisão. O Senhor é o nosso Deus provedor e nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas, apresentamos ao Senhor a nossa casa. Pedimos, Senhor, ajuda-nos, Pai. Pedimos que o Senhor venha curar os enfermos no corpo, os enfermos na alma, que o Senhor venha libertar os cativos de toda opressão, que o Senhor venha fazer um milagre que o teu povo, os teus filhos precisam, em nome de Jesus. Nós declaramos que o nosso coração é somente teu. Nosso coração pertence a Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que veio em carne, que morreu na cruz, que ressuscitou o terceiro dia e que voltará. Ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo sábado. Não esqueça do culto amanhã, 19 horas. Um grande abraço para todos vocês. Se você puder também dê like, compartilhe com quem você ama e também coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos os pedidos que são ali colocados. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço.